O Notícias Agrícolas foi até o Rio Grande do Sul para acompanhar a situação das lavouras de soja gaúchas e importantes discussões sobre o agronegócio brasileiro. A nossa primeira parada foi em Passo Fundo, na sede do Sindicato Rural do município. Nós estamos aí num período de 40 dias, né, com pouca chuva, né, chuvas esparsas, né, e teve lugares que nos últimos 40 dias não choveu 20 milímetros, né. E aí, nesse cenário, o que isso já impacta nas lavouras? A gente já consegue ter alguma ideia de perdas, de diminuição de potencial? Sem dúvida, nós estamos aí na fase principal do soja, né, que é a formação de vagens e fase final de floração, né, dependendo do ciclo da cultura. Então, é a fase que a planta mais necessita, né, umidade e água no solo, né. Então, isso aí está acarretando um grande prejuízo. Eu acho que hoje na região, em média geral, 20%. Mas tem região de solo mais raso, aqui na região da Grande Passo Fundo, que a perda já está em torno de 40%. Né? Ainda em Passo Fundo, fomos também até a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município. A situação realmente para nós aqui é complicada, né? Nós mais um ano enfrentando nessa questão da estiagem e está difícil mesmo. A chuva promete de vir e passa semana e outra semana. Elas têm sido muito esparsas, né? Não tem sido assim num lugar parelho, né? E está preocupando muito o agricultor. A gente tem andado, fim de semana andamos aí pelas lavouras, aí pelo interior e assim está morrendo, né? As lavouras de soja tá morrendo. A hora que ele deveria estar granando, né? Deveria estar enchendo o grão, né? Não vai ter essa produtividade. E aí preocupa muito os agricultores, porque tem a questão do endividamento, tem a questão do Proagro, né? Tem a questão das dívidas nas cooperativas, quem faz o troca, né? Então, é muito preocupante realmente a situação para o agricultor nesse momento. O milho da safrinha agora, principalmente o pessoal que está preparando para tirar a silagem, né, para o gado de leite, né, está problemático, né, a questão das hortaliças, onde você não consegue ter uma irrigação suficiente, os açudes começam a secar, começam a ter dificuldade para isso também, né. Seguindo a estrada, fomos até Carazinho visitar a sede do Sindicato Rural do município, que também enfrenta dificuldades com as lavouras. Já ouvi até relatos onde que choveu mais de 100 milímetros e do outro lado da cerca não choveu, né? Então essas chuvas de manga. Então 2 meses praticamente, claro, e nós viemos anteriormente com chuvas um pouco abaixo do normal, né? Então esse é o problema, é a falta de chuva nesses últimos 2 meses e o que aconteceu anteriormente, que não foi um clima muito bom de chuvas, né? Nós fizemos até uma pesquisa agora com o IBGE, onde participou a Emater, Cotrijal, mais 2 empresas de Carazinho, onde que conseguimos fazer um levantamento de uma perda de 25%. O que é 25%? A gente considera que o Rio Grande do Sul iria colher uma produtividade de 63 sacos por hectare, isso de média, né? Claro que Carazinho tem uma média mais alta e a região sul do estado tem mais baixa, mas a média geral, eu estou falando de Carazinho, esses 63 sacos seria uma média de Carazinho e hoje a gente fez uma perda de 25%, onde que chegava em 47 sacos e meio. Isso foi na quinta-feira, né? E agora nós vamos passar quase mais uma semana sem essas chuvas. Já em Santa Bárbara do Sul, para acompanhar a 9ª edição do Crop Show da Três Tentos, o professor Elmar Floss comentou sobre essa situação difícil vivida pelos produtores gaúchos. Infelizmente estamos passando por um ciclo aí, realmente que poucas vezes aconteceu, de nós termos vários anos seguidos aí com estiagem. Se pegar os últimos 6 anos, tivemos uma safra cheia, que foi 2020 e 2021, e tivemos essa já é a 4ª estiagem. O ano passado, aqui no Planalto ainda foi uma colheita boa, mas muitos perderam nas terras baixas por excesso de chuva. Mas o clima é assim, o clima é cíclico, né? Infelizmente ele não está na mão do produtor, e o que a gente discutiu, inclusive nesse painel aqui que eu participei aqui, é tecnologias de manejo para tentar mitigar o efeito.
Uma das opções para mitigar esse efeito do clima que os nossos entrevistados destacaram seria a irrigação. Mas para isso uma série de características aqui do Rio Grande do Sul impede uma adoção mais profunda da tecnologia. O professor Elmar Floss conversou com a gente e destacou esse cenário que ainda impede o produtor gaúcho de avançar mais no cenário da irrigação. Porque historicamente o Rio Grande do Sul tem as leis estaduais mais ambientais mais rígidas. É muito complicado no Rio Grande do Sul o agricultor construir um reservatório de água, um armazém de água, ou seja, um açude. Seja porque não pode ser em APP, seja por outras razões. Nós temos agricultores que num passado bem recente ainda levavam 5, 6 anos para conseguir licença para fazer um açude. Por isso que nós temos apenas 200 mil hectares irrigados numa lavoura de 6 milhões e 700 mil hectares de soja. Realmente a irrigação, ela é a solução, não é para mitigar. Aí você fornece a água e o resto dos insumos, essas tecnologias, você vai aplicar nesse solo. Então a irrigação é realmente importante. Claro que ela não é universal. Tem regiões onde o agricultor não tem água para irrigar. Ou então a luz trifásica ainda não chega lá. Ou o custo é muito elevado para fazer isso aí. Ou então existem impedimentos legais de topografia, ou ambiental e coisas assim. Ou seja, não é uma solução universal. Outra opção debatida durante o evento foi a diversificação de culturas, com olhar especial para a canola, que pode elevar a produção na safra de inverno e tem potencial para transformar o Brasil no principal player da cultura. Durante muitos anos, durante mais de 20 anos, sempre recebendo pedidos e encomendas de empresas, de traders, eu quero tantas 1000 toneladas de canola por mês. Nós não temos essa produção aqui. Então o que acontece? Na verdade, a demanda tem, o comprador tem, o preço tem, e nós temos o potencial para cultivar 8,3 milhões de hectares de canola, fazendo rotação de 3 anos. O Canadá, que quase não faz rotação, ou muito pouca rotação, a área que eles têm é em torno de 9, 10 milhões. Moral da história, se nós não fizéssemos rotação assim como eles fazem, nós poderíamos cultivar 27 milhões de hectares de canola. Então, assim, o mundo inteiro produz 35, 40 milhões de hectares. Então, se o Brasil, em 2 toques, pode ser o maior produtor mundial de canola. E o que acontece? Sem derrubar uma árvore, sem estragar 1 hectare de pastagem. Por quê? Porque esse levantamento a gente mostrou que é só as áreas que já estão em produção. É só otimizar o que está aí. É fazer uma segunda safra nas áreas que já estão em produção. Buscar novas alternativas de comercialização também é importante para gerar mais renda. Neste contexto, a produção de biocombustível vem ganhando relevância, sem competir com a produção de alimentos. Não, de jeito nenhum. Assim como no caso do biodiesel, o óleo de soja ele é usado para a produção do biodiesel, mas o farelo é usado, o farelo que é um coproduto, é usado para produção, para conversão, como proteína vegetal que ele é para conversão em proteína animal, ou seja, para produção de carnes. Se você pegar um milho hoje, quando você produz etanol de milho, você tem a produção do chamado DDG, que é o farelo residual de milho, que cumpre a mesma função do farelo de soja. Ou seja, não é uma coisa ou outra, essas coisas são complementares. Eu acho que esse debate de comida versus combustível, né, o food versus fuel, como os americanos gostam de chamar, isso é um não debate hoje em dia, porque são cadeias que se complementam totalmente, tá? Então eu acho que isso obviamente a gente vive muito hoje por questões de competição global e de questões geopolíticas, a gente vive uma guerra de narrativas muitas vezes. E essa é uma narrativa que não se sustenta nos fatos. Quando você avalia os fatos do que está acontecendo hoje, quando você olha os números e as estatísticas, você percebe que há uma relação positiva entre alimentos e bioenergia e não uma relação negativa ou excludente, né? Então eu acho que é uma narrativa que não se sustenta. E se da porteira para dentro o produtor brasileiro maneja com excelência, também é preciso replicar este mesmo profissionalismo para a gestão financeira do negócio. A maioria dos negócios agrícolas são negócios familiares. Então o trato cultural foi sendo passado de geração em geração,
mas a gestão, muitas vezes, isso nem foi aprendido, né? Foi sendo tocado com o tempo, né? E chega num determinado momento em que a gente vê que a forma como se veio até então não necessariamente vai manter o negócio adiante, porque hoje a gente está falando de outros riscos maiores que vão além da questão climática, a questão de pragas, de doenças, mas principalmente os riscos financeiros, né? Vinculados aí à parte de variação dos preços das commodities, variação cambial, a parte de crédito. Então o produtor precisa colocar mais uma camada dentro do negócio dele e encarar a gestão financeira pelo próprio bem para que ele consiga continuar crescendo e se desenvolvendo. Olhando para o futuro, a implementação da agricultura digital é o que deve se configurar como a próxima grande revolução do agronegócio. O pontapé inicial é a coleta de dados. A coleta de dados precisa ser de qualidade. Tu não precisa de muitos dados, mas tu precisa dos dados certos para fazer a coisa correta. Então muitas vezes se preocupa muito nos dados, vamos pegar dados, vou dar um exemplo como que surgiu a agricultura. Mapa de colheita. A cada 2 segundos tem um dado. Só que é tanto dado, que a gente se embaralha. Até as máquinas se embaralham e não consegue traduzir nada. E aquilo ali é um somatório de muitos fatores. Moral da história, mapa de colheita, para gestão de estratégia, ele tem dificuldade, porque é muito dado. Agora, quando tu pega, por exemplo, um histórico de produtividade de talhões, tu consegue, é só um dado, é só uma média de talhões ao longo do tempo. Tu consegue separar qual é o melhor e o pior talhão. E a partir disso, tu trata o pior talhão. Ótimo, isso é uma agricultura de dados. Então ainda a gente deixa muito complexo o que é simples. Então são conceitos que estão evoluindo. Já no final da nossa visita ao estado, um final de quarta e início de quinta-feira chuvoso, que por mais que não recupere as grandes perdas já consolidadas, traz um alívio para o restante das áreas e esperança para novos dias mais positivos.